Agora que você já tem os seus textos criados nas variáveis salvas, tudo certinho, a gente precisa entender como que a gente pega aquelas primeiras variáveis, essas primeiras variáveis aqui, ó, e substitui o valor que está sendo colocado nelas aqui nesse texto que a gente criou, nessa única variável aqui chamada texto recibo. E para fazer isso, a gente vai utilizar o que é chamado de string formatada. Caso você ainda não tenha percebido, strings são textos. Na programação, na computação, strings são sequências de caracteres, onde caracteres são letras, letras com acentos, números, exclamação, arroba, tio, qualquer caractere que venha aí na sua cabeça, são os caracteres Unicodes, né, mas praticamente todos que você conhece vão ser aceitos ali dentro de uma string. Então, quando eu estiver falando de string, eu estou falando de texto, certo? E para a gente fazer a formatação desse texto, a gente vai utilizar essa técnica chamada string formatada, que é muito simples, pode ficar tranquilo que eu tenho certeza que você vai pegar de primeira. É o seguinte, eu vou vir aqui no Jupyter Notebook, que é o Google Colab, vou clicar aqui nessa célula de código e vou adicionar um texto com o seguinte, ó, vou chamar a variável de texto é igual, vou abrir aspas, porque o texto tem que estar entre aspas, e o texto vai ser o seguinte, a cidade que o cliente mora é cidade. E aí a gente quer fazer a substituição aqui dessa palavra cidade, que está inteira em maiúscula, por uma outra variável que vai ser chamada cidade. Então, a gente vai ter essa outra variável criada aqui na linha 1, antes da variável texto, e nessa variável cidade, a gente vai salvar a cidade em que esse cliente está. E aí eu vou pôr, por exemplo, Rio de Janeiro. E aí, agora a grande questão é como que a gente faz a substituição aqui dessa palavra cidade pelo texto que está salvo aqui dentro dessa variável cidade. E para fazer isso, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, você vai pôr antes das aspas aqui, então antes de você começar a declarar a string da variável texto, você vai pôr um F de string formatada, certo? Você está indicando para o Python, para a nossa linguagem de programação, que você vai aplicar uma formatação aqui nesse texto que vem na sequência. E aí, o lugar em que você quer fazer a substituição, você tem que colocar entre chaves, então abre e fecha chaves, e aí dentro aqui dessas chaves, você vai colocar a variável que você quer que seja substituído o valor. Então eu vou copiar aqui a variável cidade e vou colocar aqui, certo? Logo, a cidade que o cliente mora é, e aqui, na hora que ele for fazer a impressão, ele vai ver o conteúdo que está salvo dentro da variável cidade, que é Rio de Janeiro, vai trocar aqui essa chave cidade pelo valor que está salvo dentro da variável cidade, e aí a gente consegue imprimir o texto parametrizado bonitinho. Então veja, se eu colocar aqui print texto, na hora que eu executar, ele imprimiu para a gente a cidade que o cliente mora é Rio de Janeiro. Isso permite que, se a gente vier aqui e mudar o conteúdo que está dentro da variável cidade, para, por exemplo, São Paulo, e executar novamente, ele já troca de forma automática esse conteúdo que está aqui dentro das chaves. E isso é super importante para a gente criar a nossa automação, porque como a gente tem 1000 clientes, a gente vai ter que criar um template desse, para toda essa string que está aqui, que a gente já criou anteriormente, para que para cada funcionário seja substituído as informações aqui do funcionário nessa string completinha. E aí dessa forma a gente não tem que pegar e criar 1000 strings, 1000 variáveis dessas aqui, texto recibo, para cada um dos funcionários. O próprio programa vai fazer isso para a gente quando a gente utilizar string formatada. Agora eu quero que você faça um exercício. Então, pega aí no seu Google Colab, cria uma célula de código e eu quero que você imprima o seguinte texto. Então, vou por aqui texto, underline 2, é igual, abre aspas, o nome do funcionário é 3 pontinhos. E aí você vai ter uma variável aqui chamada nome funcionário, que você vai pôr o seu nome, por exemplo. Então, define aqui a variável nome funcionário com o seu nome, ou inventa algum nome, e aí eu quero que você altere essa linha 2, aqui, texto underline 2, de forma que você consiga fazer a substituição, no lugar desses 3 pontinhos, pelo valor que você salvou dentro da variável nome funcionário. Então, pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício. Eu espero que você tenha conseguido, agora a gente vai fazer junto. Então, em nome funcionário, eu vou colocar o meu nome mesmo, Paulo Muloto, e aí aqui, para a gente fazer a substituição do valor que está salvo dentro da variável nome funcionário, dentro desse texto aqui a gente tem que colocar o F no começo da string, e aí a gente coloca a variável que a gente quer substituir no texto entre chaves. Então,
abre e fecha chaves e cola a variável que você quer que substitua aqui o valor na string, né, no texto. E aí, se a gente imprimir aqui, então, texto 2, print texto 2, se eu executar essa célula, ele já imprimiu para a gente o nome do funcionário, é Paulo Mulotto. Então, veja que é muito simples. Só resumindo e recapitulando aqui mais uma vez. Para você formatar um texto, que é uma string, você tem que colocar um F antes de abrir as aspas, e aí no meio da string, no lugar em que você quer que seja feita uma substituição, basta você colocar abre e fecha chaves, e no meio das chaves, o nome da variável que você quer fazer a substituição. A gente pode fazer isso também para mais de uma variável, para mais de um lugar no template que a gente está criando. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, idade igual a 27, eu posso vir aqui e continuar esse texto. Então, vou pular para a próxima linha, para ficar fácil da gente ler, né? E sua idade abre chave, idade, fecha chave. E aí, a hora que eu executar, ele substituiu aqui também tanto o nome do funcionário para Paulo Mulotto, quanto para a variável idade aqui para 27. Então, a gente consegue criar um templatezinho, um modelo de texto que a gente consegue ir substituindo informações dentro desse texto. Isso pode ser utilizado em vários lugares no nosso dia a dia. Como, por exemplo, quando você vai alugar uma casa ou quando você vai vender uma casa, a gente sempre tem que fazer um contrato entre o cliente, a imobiliária e o locador da casa. E todas essas informações e todas essas pessoas, todas essas partes de um contrato vão precisar ter nome, RG, CPF, CNPJ no caso da empresa, o valor do aluguel, e o contrato ele é várias vezes muito parecido. É um modelo padrão que sempre é utilizado pela imobiliária. Então a gente consegue criar um templatezinho desse, já substituindo as informações de todas as partes que ficam salvas nas variáveis, e aí a gente gera o contrato de forma automática. Então é algo que a gente tem bastante maleabilidade ali para mexer e utilizar e aplicar em vários lugares do nosso dia a dia. Agora o que eu quero que você faça? Vem cá comigo. Você vai pegar esse texto que a gente tinha criado na aula passada, vai copiar ele e vai colar ele no meio aqui das variáveis que você também já tinha criado. E eu quero que você, sozinho, pegue todas as informações que você salvou já dentro de uma variável, que são essas aqui, e substitua dentro dessa string para que, em vez de ter o valor fixo do texto aqui, que nem Isaac, Márcio, Enzo de Paula, que está fixo dentro desse texto que está salvo na variável texto recibo, eu quero que você substitua todas essas informações utilizando uma string formatada, e essas informações vão ser preenchidas pelas variáveis que você criou anteriormente. Então pausa o vídeo e tenta fazer esse exercício, porque isso daqui vai ser super importante para a gente conseguir evoluir na nossa automação de criação de recibos. Eu espero que você tenha conseguido, bora fazer junto agora. Então, primeira coisa, simples assim, a gente tem que vir aqui e colocar um F. Depois que a gente colocou um F, a gente procura aqui as informações que a gente quer substituir. Então eu vou tirar o nome que está fixo, e eu quero agora que esse nome seja substituído pela variável nome funcionário. Mesma coisa para CPF. Eu vou tirar aqui o CPF que está fixo, e agora a gente vai colocar para ser substituído pelo CPF do funcionário. Vou trocar também aqui o salário. Então, salário funcionário. Vou trocar também o nome da empresa. Vou trocar também o CNPJ da empresa. Maravilha. Agora, no momento em que eu realizar a impressão, então, ó, vou até tirar esses prints aqui, e eu vou imprimir somente o texto recibo. Vou imprimir aqui a variável texto recibo. Vamos ver o que acontece. Uma dica, se você não quiser ficar clicando aqui no playzinho, você pode apertar o botão Ctrl Enter, que ele já vai executar a célula automaticamente para você. Ótimo. Pode ver que ele executou, não deu nenhum erro, e ele já está fazendo a substituição, já está fazendo a formatação disso daqui que a gente colocou nessa string pelas variáveis que a gente tinha criado anteriormente. Tanto é que se eu vier aqui e trocar esse nome funcionário para Paulo Mulotto, que é o meu nome, então Paulo Mulotto, pode ver que somente trocando o valor salvo dentro dessa variável, nome funcionário, ele já vai substituir isso daqui aqui no contrato do recibo. Então, veja que aqui, antes de eu executar, está Isaac, Márcio, Enzo de Paula, e na hora que eu executar, ele já trocou para Paulo Mulotto. Então, eu recomendo que você pause o vídeo agora novamente e faça algumas alterações aqui nessas variáveis para você ver que, de fato, a formatação no seu texto está funcionando em todas elas. Ok? Agora,
a gente precisa entender como que a gente pega isso daqui que a gente está criando e começa a gerar um PDF. Mesmo que ainda a gente não tenha como fazer a criação de 1000 PDFs, a gente não está conseguindo ainda ler arquivo, a gente ainda não está conseguindo gerar um texto desse para cada um dos 1000 funcionários que a gente tem lá naquela planilha, o próximo passo que a gente vai fazer aqui é já criar um primeiro PDF com essas informações que a gente tem aqui na tela. Se você quer saber como fazer isso, eu te vejo na próxima aula, porque lá eu vou te explicar tudo. Valeu!